convidar você para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, o versículo 40. Nós vamos estar meditando nesse momento. Eu quero que você leia comigo esse versículo, apenas esse versículo. Diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Vou repetir mais uma vez. João capítulo 11, verso 40 diz: não, respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Amados, nós estamos diante de um texto que nos fala da morte e da ressurreição de Lázaro. E esse texto, ele nos diz que quando Lázaro estava muito mal, Marta, Maria mandaram chamar Jesus. Mas o texto diz que Jesus ele não veio imediatamente. A Bíblia diz que quando Jesus chegou, Lázaro já havia sido sepultado. Eu entendo como estava o coração de Marta e Maria. Talvez como o seu coração nesses dias, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, que você talvez tenha questionado, você tenha perguntado para si mesmo, até mesmo para Deus, dizendo: mas por que Deus não vem? Por que Deus não intervém? Por que Deus não dissipa? Por que Deus não faz logo um milagre? Assim também eu creio que Marta e Maria, naquele momento que Jesus não pôde atender ou não veio imediatamente quando elas mandaram avisar, eu entendo que elas não compreenderam de fato e de verdade o que Jesus estava pretendendo fazer. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, ambas disseram: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Parece que por trás de tudo ou desse questionamento que elas fazem a Jesus, nos leva a entender que elas estavam dizendo: Senhor, nós não entendemos por que demoraste tanto para vir. Nós não entendemos como o Senhor pôde deixar aquele a quem o Senhor amava morrer. Senhor, nós não entendemos como pudesse deixar que nós passássemos por isso, que esse sofrimento rasgasse a nossa alma, a nossa vida. Nós não entendemos. Quem sabe esses dias está assim também, meu querido. Está a questionar, está a perguntar: por que, Senhor? Por que o Senhor está a fazer isso? Por que o Senhor não intervém? Por que o Senhor não estende as tuas mãos, diz uma palavra e tudo voltará ao normal? Tudo vai estar agindo de forma conforme o teu querer e tudo tranquilo. Era como se elas dissessem: Senhor, agora é tarde. O nosso irmão está morto e já faz 4 dias. E para tudo isso que talvez elas tenham colocado, é o que eu estou colocando para você, meu querido, que surge esse pensamento, que ambas puderam ter dito isso para Jesus. O texto não fala, mas são suposições que eu coloco para que a gente possa entender, queridos, que às vezes nós estamos assim como Marta e Maria, questionando, dizendo: por que, Senhor? Está demorando. Mas eu te digo, querido, que para tudo que o Senhor, para mim e para você, parece estar demorando, Ele tem uma grande resposta para as nossas vidas. Você talvez não entender, mas eu digo
Como diz a palavra de Deus em João 11, verso 40, se você crer, você verá a glória de Deus. Você verá o milagre, você verá a abundância, você verá a mão poderosa, você já está vendo a mão do Senhor sobre a tua vida. Por isso, nesta noite eu quero vos falar sobre esse tema. Quando cremos e descansamos em Deus, Ele faz acontecer em nós e para nós o impossível. Quando olhamos para esse acontecimento na vida de Marta e Maria e do próprio Lázaro, Jesus ressuscita, a gente começa a observar que aqui está uma decisão que eu e você precisamos tomar, trazer para os nossos corações diante da crise, diante do obstáculo, diante do problema. Nós precisamos crer. A decisão é essa, é crer. E quando você olha, por exemplo, para a vida de Abraão, você observa que Abraão, ele confiou, ele não podia entender porque Deus lhe pedia o seu filho em sacrifício. Mas simplesmente ele creu. E a Bíblia diz, ele viu a glória da restituição do seu filho para os seus braços. José, entenda, José, ele confia em Deus. Ele pode não entender a crueldade dos seus irmãos. Ele não pôde entender o falso testemunho da mulher que o acusou, que o lançou naquela prisão injustamente. Mas a história diz que ele confiou, ele creu em Deus. Ele acreditou. E por acreditar, por crer em Deus, o melhor, ele vê Deus em tudo o que passou na sua história, na sua vida. E Deus o coloca como primeiro ministro do Egito. Mas existe o Jacó, pai de José. Jacó, ele confia plenamente em Deus. Mas ele, diante da ausência do seu filho José, ele não podia entender a estranha providência de que estava acontecendo. De que Deus permitiu que o seu filho, chamado José, fosse arrancado do seio da sua família, dos braços do seu pai. Ele não entendeu, mas ele confiou. E ele pôde ver a glória de Deus quando ele descansou em Deus. Ele pôde ver Deus agindo. Ele pôde experimentar o agir de Deus. Por isso eu digo, querido, quando nós cremos e descansamos em Deus, Ele faz acontecer em nós e para nós o possível. Você, eu, muitas vezes não vamos entender porque Deus está permitindo essa aflição, essa pandemia, essa situação toda em que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos. Mas entenda uma coisa, queridos. Não questione Deus. Não questione. Por isso, nesta noite, há 3 lições que nós precisamos trazer para as nossas vidas. Em João capítulo 11, versículo 15, que diz que, o versículo de número 15 diz: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Aqui está contando a história de que Jesus agora convida os seus discípulos, dizendo: olha, chegou a hora da gente ir. Chegou o momento do Filho de Deus. O momento de Deus operar. Chegou o momento de Deus ministrar na sua vida. Assim como chegou o momento que Ele ministrou na vida de Marta, de Maria e do próprio Lázaro. E é por isso que Ele diz: vai, por vossa causa me alegro de eu lá não estivesse, para que creiais. Para que creiais? A lição contida nesse versículo, queridos, ou desse texto: primeira,
Não queira entender os planos de Deus. Apenas creia que Ele está no controle de tudo. Simplesmente isso. Ah, mas olha, Deus falou. Não, meu irmão, não queira entender. Deixa Deus trabalhar. Apenas descanse. Apenas creia que Ele está no controle da sua vida. Creia. Mas há uma segunda lição que se encontra no versículo de número 39. Versículo 39 diz assim: Jesus chega ao local onde havia sepultado Lázaro e Jesus dá uma ordem. E qual foi a ordem? Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Queridos, o que esse texto nos ensina? Jesus chega ao local. Lázaro já está sepultado já há 4 dias. As irmãs saem ao encontro de Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus simplesmente diz: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E aí você começa a entender que quando ele pergunta onde sepultaram Lázaro e eles levam Jesus até o local, diz a Bíblia que Jesus chora naquele momento. E havia aquelas pessoas contrárias que muitas vezes estavam questionando, falando coisas absurdas sobre a pessoa de Jesus. Mas o texto diz que há uma ordem de Jesus. Qual foi a ordem? A ordem foi: tirai a pedra. Tirai a pedra. Sabe o que isso significa, queridos? Qual é a lição contida nesse texto? Não queira conhecer todos os mistérios da palavra de Deus. Se pode ou não pode. Tem que ser assim ou não. Apenas obedeça. Marta disse: mas Senhor, já faz 4 dias, cheira mal. Jesus não estava perguntando se pode tirar a pedra ou se cheira mal. Não. Ele estava ordenando tirar a pedra. Agora pense comigo, que Jesus poderia dar ordem àquela pedra. Sim, claro. E aquela pedra com certeza rolaria de frente daquele sepulcro. Mas ele disse: tirai a pedra, porque ele está dizendo: existem coisas que eu e você precisamos fazer. Existem coisas que estão ao nosso alcance que nós podemos fazer. Existem coisas que eu e você somos responsáveis. Então entenda, meus queridos. Não queira conhecer todos os mistérios da palavra de Deus. Se pode ou não pode. Apenas obedeça. E foi o que Jesus declarou no versículo de número 40. O que diz o verso 40 de João capítulo 11? Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus. Aqui está uma terceira lição, queridos, que nós precisamos levar para as nossas vidas. Não queira ver primeiro para depois crer. Não, apenas creia e Deus vai cuidar de você. Apenas creia. É Deus que mandou, Deus que falou, Deus está ministrando o teu coração. Creia. Simplesmente creia. Não queira você, meu querido, querer entender. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos simplesmente nos colocar no lugar de servo, de servir o Senhor, de atender a ordem do Senhor, de viver aquilo que Ele nos pede na sua palavra. E é o que Ele está nos dizendo no versículo 40. Se você crê, você vai ver grandes coisas de Deus sendo realizadas na sua vida e na sua casa, nesse país. Deus vai ministrar, Deus vai operar, Deus vai abençoar de maneira sobrenatural o nosso país, a nossa casa, as nossas igrejas. Deus vai ministrar.
Esse momento eu entendo que Deus está mostrando, não é provando, que Ele não precisa provar nada para ninguém. Mas Ele está fazendo com que eu e você precisamos entender que Ele está no controle. Se Ele liberar uma palavra, tudo isso cessa. Toda essa... Mas Ele quer simplesmente que esse é o momento de nós nos ajudarmos. De nós olharmos no olho do outro. De nós termos tempo um para o outro. É de nós aproveitar esse momento e buscar no Senhor a direção para as nossas vidas. Sabe por quê, queridos? Nós estávamos vivendo de uma forma frenética, de uma forma que nós não tínhamos tempo nem para nós mesmos para respirarmos. Nós não tínhamos tempo nem para nos alimentarmos direito. Nós estávamos perdendo tudo, até a nossa própria saúde. Então aqui eu vejo o cuidado de Deus sobre mim e sobre você. Talvez você nesse momento não veja, você está a questionar, você esteja a reclamar. Mas Deus quer que você simplesmente, meu querido, não queira entender os planos de Deus para a tua vida, apenas creia que Ele está no controle. Não queiras conhecer todos os mistérios da palavra de Deus, simplesmente obedeça. Não queira ver primeiro para depois crer, não! Comece a crer. Comece a crer. E você verá o milagre de Deus. Olha o que diz o versículo 11. Respondeu-lhe Jesus. Eu quero concluir com esse versículo que diz: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? O que esse texto, a história nos leva a entender, queridos, que quando nós nos colocamos na total dependência de Deus, quando nós cremos e obedecemos e vivemos tão somente para o Senhor, Deus moverá os céus e a terra em nosso favor. Quando nós pedimos em oração, quando nós clamamos, quando nós esperamos, quando nós acreditamos, quando nós entendemos que Ele é o Senhor das nossas vidas. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Em outras palavras, já está em você. Deus colocou em você. Você precisa crer, você precisa exercitar essa fé que Ele já colocou em você. Você precisa exercer esse espírito de obediência. Você precisa começar a exercer esse espírito de servo, servir a Deus com alegria em todo o tempo. Por isso eu quero convidar você mais uma vez, antes de nós orarmos, e você vai declarar: Ele é sempre Deus, Ele sempre será o nosso Deus. Você vai declarar que Ele é o Senhor das nossas vidas. Abre o teu coração, abre a tua vida e peça para o Senhor esta noite ministrar na tua alma. Não reclame. Simplesmente diga que Ele é o Senhor.